Carlos, Roberto, Dr. Carlos Roberto, Shirley, sintam-se abraçados virtualmente, estou com saudade de vocês. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, antes de começar a minha aula, da paciente que estava tratando com a doutora Zeiza. Olha que fantástico, você consegue perceber já a diferença na coloração. Lembra que eu estava falando para vocês sobre o wall effect? Isso é um wall effect. Longe dessa coisa de efeito Cinderela que vocês viram, o pessoal teima em falar em alguns grupos. Longe disso, gente. É um efeito duradouro. Você tem que estudar a composição do lalapio, entender para que ele está sendo feito e por que isso já vem sendo feito há muito tempo já na Coreia. Aliás, todo tem um storytelling que quem não sabe agora vai saber. O lalapio começou realmente, que foi o primeiro uso, foi a Lady Gaga, um pouco antes do Oscar de 23. Ela realmente estava com uma pele muito oleosa, um pouco acneica, e ela foi tratada com lalapio, se encantou, levou a amiga dela, Demi Moore, foram para a Coreia, investiram, e isso foi um sucesso incrível, está sendo um sucesso incrível na Ásia, e a Skyderm está trazendo aqui para o Brasil para vocês testarem, ok? Nós vamos conversar hoje sobre exossomas e PDRN. Primeiro, para começar a aula, não tem como não agradecer grandes cientistas, médicos que estudam noite e dia. Dr. Carlos Roberto Antônio, você sabe que eu sou seu amigo, está aqui seu artigo. Quem quiser saber sobre mais um pouco de exossomas, tem que ler o artigo, tá? Parabéns pela publicação, sei que não é fácil, você sempre está estudando, sempre se esforçando e a gente só tem que te agradecer. Na sequência, estou mostrando um outro artigo científico, exatamente do Kyu Roy, que é um médico que eu conversei com o Dr. Lucas, e ele exatamente mostrando sobre o potencial do exossoma em wound healing. Em outras palavras, na cicatrização para nós cirurgiões plásticos e como está sendo feito lá. Eles usam tecnologia para drug delivery, eles usam outras formas mais inteligentes, como vocês estão vendo aqui no nosso webinar, para entregar o exossoma. E hoje eu vou falar sobre o ExoHL, esse é nosso foco. O ExoHL, como já foi dado muitas aulas no INCAS, no MWC, ele vem de uma planta, o Edelweiss, e o Edelweiss é uma coisa muito interessante, que é o Leopoldodium alpinum. O Dr. Carlos deve estar me corrigindo já lá, porque eu sempre erro esse nome. Mas o que é importante? Em volta, você tem que entender que o exossoma é uma barreira, ela tem uma barreira bifosfolípide. E aí tem uma coisa interessante, que eu vi na Coreia que eu vou passar para vocês em primeira mão. Eles aplicam o exossoma, e sobre o exossoma, sim, sobre o exossoma eles aplicam o raio-fio. E não desnatura, porque a barreira do exossoma, ele aguenta a tecnologia e permite a melhor entrada do exossoma. Outra coisa importante, você tem 5 hexapeptídeos em volta dessa barreira fosfolipídica e cada um tem uma função. Mas, exatamente como a própria doutora Zeiza diz, os outros componentes que acompanham muitas vezes os exossomas, que são às vezes 3 tipos de ácidos hialurônicos, você tem oligopeptídeos, minerais, aminoácidos, fatores de growth factors que te ajudam exatamente a entregar o que você precisa. Não vou entrar num detalhe do exossoma, que todo mundo já sabe exatamente, já foi dada a aula do Dr. Carlos, a gente já falou isso cansativamente, nós temos que ir um pouco mais além dos exossomas, entender que eles já têm estudos científicos, então deixa de ser achismo, vocês estão vendo aqui nos dias positivos como funciona, realmente ele vem, o exossoma vem do caule da Edelweiss. Então você fala, Dr. Carlos, e eu achei uma coisa interessante que eu comecei a perguntar para eles por que realmente uma planta começa a funcionar tão bem realmente no ser humano. E eu sou curioso. E eu descobri uma coisa que talvez poucos saibam, achei muito legal. Peguei a fórmula da uma molécula da clorofila e peguei a fórmula da molécula da hemoglobina. Se você for ver, as duas são iguais. Tem diferença uma coisa só. Na hemoglobina, você tem no centro da molécula o ferro. E na clorofila você tem o magnésio. Por isso que ela fica verde. Então, de certa forma, olha que interessante como a natureza é. Molecularmente, nossas células se conversam. E como vocês sabem, do caule você tem o exossoma. Por isso que você consegue aproveitar o exossoma da planta quando ele está trabalhando exatamente com outras formas. Então, por isso que funciona. Porque há uma comunicação intracelular e até mesmo molecular. Entendeu? E aqui, à medida que eu estou falando, eu estou mostrando exatamente estudos de melhoras desse exossoma do caule, da Edelweiss, e como ele age. Então, não é apenas um estudo científico, gente. São vários papers, eles já estão estudando isso há mais tempo que a gente. E eu acho que uma das coisas que é importante, e eu sempre digo para a gente poder aprender, nosso copo nunca pode estar cheio, ele está meio cheio sempre, porque a gente sempre está colocando mais conhecimento. É tão engrandecedor estar com pessoas que sabem mais do que você numa mesa, porque você sempre está aprendendo. Eu acho que esse espírito todo mundo tem que ter, um espírito de humildade, para a gente poder aprender mais.
E eu gostaria de passar esse espírito para todos que são médicos, para todas as pessoas que estão nos grupos, porque muitas vezes, às vezes a gente pode se alterar, isso é normal, nós somos seres humanos, mas acreditar que às vezes uma crítica ela é construtiva realmente. Eu gosto das pessoas que muitas vezes falam conosco, falam, olha, Carlos, você poderia ter feito isso, aquilo, isso é muito importante, porque nos faz crescer. E nunca aceitar isso como se fosse uma ofensa. Acho que nós precisamos mudar para crescermos como classe médica. E essa união, para mim, é muito importante para que todos nós estejamos juntos. Outra vez, exatamente sobre outros estudos sobre Edelweiss, sobre o Carlos e exossomos, vou passar um pouco mais rápido devido ao tempo. Aqui você consegue ver exatamente os peptídeos, os 5 peptídeos que eu vi. Cada peptídeo você vê que tem uma característica, por exemplo, de antioxidante. Você tem o tripeptídeo que pode ajudar exatamente na parte de growth symptoms, que é para crescer exatamente as células. E estudos até mesmo em wrinkles, quer dizer exatamente nas rugas. Continuando exatamente isso, o que eu quero chegar? Mostrando exatamente isso e a capacidade, nesse caso do ExoHL, de você ter feito essa powdering, né? Por que ele vem liofilizado? Acredita-se que nessa tecnologia liofilizada, o que é liofilizar? Você pega o produto e congelar. Então o que acontece? Ele permite que o transporte seja melhor. Porque muitas vezes quando você tem um produto vivo, que ele não está em pó, ele não tem a mesma coisa, você tem que transportar em câmara fria, por exemplo. Então ele não vai ter a mesma qualidade de um produto liofilizado, não consegue manter as mesmas características iniciais necessárias. E você viu a aula do Dr. Carlos Roberto, como ele faz, eventualmente, pessoalmente, para poder ativar o exossoma. De uma forma muito tranquila, muito gentil. Há várias sugestões de você abrir, mas eu gostei muito da forma que o Carlos faz e eu vou começar a fazer. Então aqui são os detalhes, exatamente. O doutor às vezes é melhor do que eu, que já está aqui na minha frente, poder falar a diferença do exossoma, realmente de pele e de cabelo. Vou chamar ela para dar essa aula, fica muito mais rápido, entendeu? E esses detalhes vão ser ditos. Lembrar-se que essa aula vai ficar realmente gravada e a gente está aberto às novas perguntas. Eu já quero chegar exatamente nessa parte dos tratamentos combinados, que essa é uma aula muito importante em relação ao quê? O que o paciente vai querer ver? O brilho da tua pele, ele vai querer uma pele menos inflamada, uma pele com mais estruturação e com a redução dos poros. Doutora Shirley, um pouquinho antes, nos comentários, falou isso, ela adora o exossoma. Aprendi a usar exossoma com a doutora Shirley e a doutora Zeiza, que conseguem misturar exatamente o quê? Tecnologia e para melhorar os resultados dos pacientes. E aqui são alguns casos realmente de pacientes ocidentais que foram tratados na Coreia. E como disse, essa aula vai estar gravada, então eu vou passar mais rapidamente, porque eu quero chegar exatamente aonde? Nos meus casos. E o que é importante? Eu comecei a aprender a fazer tecnologia outra vez com o Dr. Carlos Roberto, então esse aqui é um caso que nós fizemos na terça-feira, então está super fresquinho, em que você viu que nós fizemos exatamente uma blefaroplastia superior e inferior e estamos entregando o CO2. Na sequência, um novo aparelho, que já em breve está chegando, que é o Eladerm, uma radiofrequência agulhada, que tem um segredo exatamente isso, é uma das únicas componentes que está se preocupando realmente com essa sensação de dor do paciente, então ela entrega exatamente um gás gelado, na sequência ela faz um vácuo para dar uma maior ação da radiofrequência e depois ela também entrega o gás na sequência. Então é como ela soprasse, morde e assopra, como a gente brinca, entendeu? Isso a gente faz intraoperatoriamente, então como cirurgião plástico, eu consigo trazer essa experiência para o meu paciente. Por quê? Porque o meu paciente quer o quê? Na sequência, eu comecei a receber elogios por coisas que eu nunca fiz. Fazer um mini lifting, ok, sou técnico, 20 anos faço cirurgia plástica, mas receber um elogio sobre a qualidade da pele, isso é fantástico. Então você pode ver que logo após essas duas tecnologias, nós pegamos o ExoHL e nós estamos distribuindo em dedo de luva sobre toda a região aplicada. Não preciso dizer para vocês que os resultados melhoraram. Melhoraram como? Em relação à alegria do paciente, em relação ao feedback que eu observei dos meus pacientes. Porque você tem isso. Comecei a usar o mesmo conhecimento, então, também sobre cicatriz. Uma cicatriz realmente é uma cirurgia muito difícil. Você pode ver que é uma mamoplastia, na realidade, que é uma simastia. É uma cicatriz que você acaba unindo exatamente esse caso. E vocês estão vendo que eu estou usando exatamente a exossoma. Como? Terminei a cirurgia, depois que eu faço exatamente a sutura, antes de passar a cola, eu já passo o exossoma e depois eu faço essa vedação com a cola cirúrgica, entendeu? Esse vai ser o paciente logo depois, então você veja, é uma paciente grande, uma paciente que tem várias cicatrizes. O cirurgião plástico, na realidade, ele começa, quando você associa muitas cirurgias, ele já está acostumado com uma pequena deiscência, principalmente quando você tem um T. E eu posso dizer para vocês que depois que eu comecei a usar o exossoma, esse é o caso que eu mostrei para vocês, zero deiscência, zero. Não só esses casos, que eu quero publicar realmente, mas eu preciso de uma casuística maior, mas eventualmente o que acontece? O
O cirurgião não melhorou, o cirurgião mesmo, tecnicamente. Mas eu comecei a mudar a equação no uso do exossoma. E também na minha experiência como cirurgião plástico, eu comecei a usar o PDRN. Então acho que eu posso dizer, modestamente, que eu fui um dos primeiros a trazer o Mesojet Gun para dentro do centro cirúrgico. Porque, eventualmente, por que não? Porque uma mulher não pode fazer um mini lifting e ter a mesma qualidade exatamente na pele dela. Então o que eu fiz? Como a própria doutora Zez acabou de mostrar, peguei o Lumicen, logo depois da cirurgia, vocês podem fazer que a paciente ainda tem a sutura, eu estou entregando o quê? O PDRN. Para quê? Como vocês sabem, já assistiram a aula, vou dar uma dica para vocês. Diminuir a inflamação, melhorar a cicatrização. O plástico precisa entender que isso vai melhorar a qualidade da cirurgia dele, entendeu? E eu não sei se o som vai poder aparecer aqui. Se eu colocar aqui no vídeo, pode aparecer o som? Porque eu gostaria só de mostrar o que a paciente está dizendo. Sem ter uma pressão de importância. Eu pergunto para a paciente aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, o que ela achou da cirurgia. E ela falou, estou me sentindo maravilhosa. Gente, esse é o primeiro pós-operatório. Olha o rosto da paciente. Paciente jovem, ela quis realmente, ela tinha uma flacidez. E esse caso é muito interessante, foi indicado por um super amigo meu. Por quê? Ela estava com o rosto overfilled, mulher de 35 anos. Encheu a face de ácido hialurônico. Quando tirou, o que aconteceu com o rosto? Caiu. Então, uma paciente de 35 anos fazendo mini lifting, porque não tinha mais nada para fazer. E, não sei se felizmente ou infelizmente, meu consultório está enchendo de pacientes de abaixo de 40 anos querendo fazer mini lifting. Por quê? Porque elas são o quê? Infelizmente, vítimas de excesso de ácido hialurônico. Eu já tenho um certo tempo na idade, mas escuto de ácido hialurônico desde 2004, a gente fala sobre ácido hialurônico, a gente precisa evoluir. Eu acho que a evolução ocorre à medida que você tem pessoas corajosas que estudam mais que a gente, e a gente tem que seguir esse caminho das pedras, entendeu? Aqui sou eu falando, mas não vai aparecer o som. Eu estou falando exatamente que acabei de fazer uma outra cirurgia, e nesse caso, como eu aprendi com a doutora Zeze, que está aqui na minha frente, não preciso puxar o saco dela, e como eu aprendi com o Dr. Carlos, eu estou usando o Tixel, que é uma termoporação, um negócio que vai a 400 graus Celsius, que nenhuma paciente consegue aguentar no consultório, ou simplesmente transferir essa tecnologia para dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque assim que eu faço a cirurgia, nesse caso, eu estou entregando o Tixel. Vou aproveitar, como a doutora Luísa já ensinou a gente, está abrindo exatamente os drug deliveries e vou entregar o quê? Vou entregar o Lumicen e vou entregar, por exemplo, um AUX 360. O Dr. Guilherme Machado vive e é apaixonado por exatamente o AUX 360 pós-CO2, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que é importante vocês entenderem que desde o início a Toscani sempre gostou de associar as coisas. Agora a Skyderm está trazendo novas coisas. Então, eu acho que nós como médicos temos que sentar e conseguir trabalhar com isso junto e criar novos protocolos. Muito bem. Nesse caso, o que eu tenho? A gente estava mostrando exatamente aquela paciente que nós fizemos, deixa passar, e aqui mostrando que exatamente as diferenças que a gente possa avaliar no centro cirúrgico, é aquele primeiro caso, tá? O que nós estamos mostrando aqui nesse caso? Que ela havia uma diferença exatamente na região do arco zigomático, então por haver essa região, acredite ou não, no centro cirúrgico eu acabei injetando isso. Vocês estão vendo exatamente esse outro caso em que eu estou fazendo Tixel, como eu falei para você, a termoporação, e usei apenas nesse caso uma coisa muito interessante, Lumicen. E aí vocês conseguem ver que é uma associação também com a AUX 360, mostrando já o mesmo caso fazendo e já participando, fazendo exatamente em dedos de luva, distribuindo na paciente. Agora, o que é interessante? A gente, logicamente, é treinado como médico a fazer aquelas fotos perfeitas, fotos com fundo preto para a gente mostrar no congresso no INCAS, na MWC. Mas o que mais me deixou feliz, e eu vou ser honesto com vocês como médico, foi quando a paciente me mandou esse selfie do antes da cirurgia, ela sorrindo, e do pós. E ela falou, Carlos, olha como mudou a coloração da minha pele. Vocês entendem que ela fez uma cirurgia, mas o elogio foi por conta da pele. Então, quero que vocês pensem, vejam qual que é o melhor caminho. Muito obrigado pela oportunidade